Fala galerinha, beleza? Vamos começar aqui mais uma aulinha, né? Só no ritmo, hein? Que isso? Química inorgânica. Empolgação. Ele tomou energético. Isso mesmo. Chama mesmo. Galerinha, é o seguinte, ó, quando a gente vai tratar de nomenclatura de ácidos, os ácidos diarrênios, nós temos uma nomenclatura bem definida, uma para hidrácidos e outra para oxiácidos, que é assunto das próximas aulas. Agora, os hidrácidos em si, que são aqueles ácidos que não possuem oxigênio em sua fórmula molecular, você pode reparar com facilidade, né? Basta você saber enxergar bem aí, você não ter um grau muito elevado de miopia, você vai conseguir ver aqui nessas fórmulas que elas não possuem oxigênio, né? Olha que legal! Então a gente vai classificar eles como hidrácidos. E todos os hidrácidos têm a terminação hídrico. Esse é o sufixo para os hidrácidos, tá bom? Então todo ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o fluorídrico, nós temos todos esses ácidos com a terminação hídrico. A gente sabe que eles são hidrácidos, ou seja, que não tem oxigênio na sua fórmula molecular. Agora perceba comigo, ó. Primeiro a gente vai começar com o nome ácido. Por quê? Porque todos esses estão liberando H+. Se a substância libera H+ em meio aquoso, ele começa com o nome ácido. E é interessante porque todos os ácidos começam com o hidrogênio. Você vai ver todos os ácidos começando com hidrogênio porque ele libera o H+, né? Que é justamente esse cátion íon positivo. Então a gente está exatamente observando isso. Com exceção da água e da água oxigenada, que são componentes que começam com hidrogênio, mas eles não liberam H+ em meio aquoso, beleza? Aqui você vai ver que tem um elemento acompanhando o hidrogênio, um outro elemento acompanhando o hidrogênio, elemento acompanhando o hidrogênio e aqui um grupo de átomos acompanhando o hidrogênio. Então perceba comigo o seguinte, ó, nós temos esse elemento que é o cloro. Então nós retiramos a última vogal e colocamos o sufixo hídrico. Então perceba comigo como vai ficar. Ácido, cloro, termina em O, né? Era para ser o cloro, aí fica apenas clorídrico. Então nós temos esse ácido aqui, que é o ácido que tem o hidrogênio ligado ao cloro. Quando nós temos o enxofre, não vai ficar ácido enxofídrico. Não vai ficar assim. Por quê? Porque esse Szinho aqui, ele vem lá do latim e do inglês chamado sulfur. Então, por causa desse nome, sulfur, nós temos aqui uma adequação à nomenclatura. A gente traz essa ideia do sulfur, só que aqui para o ácido em questão, nós vamos tirar umas letrinhas. Vai ficar ácido sulfídrico. Justamente por adequação à fonética da palavra. O ácido sulfídrico soa melhor do que ácido sulfurídrico, entendeu? Porque aqui a gente retirou o U e o R justamente para poder adequar a fonética desse nome desse ácido, tá bom? Então lembra-se que sulfur é o enxofre, tá bom? O enxofre é a tradução do sulfur, mas quando a gente coloca a nomenclatura dos ácidos, tanto de hidrácidos quanto dos oxiácidos, que a gente vai falar mais para frente, dos ácidos oxiácidos do enxofre, você vai ver que ele traz essa ideia de sulfur, tá bom? Agora olha que legal, o iodo, nós temos aqui uma terminação em vogal. Então nós temos ácido iodídrico, justamente isso para a gente poder fazer a nossa nomenclatura. E esse grupinho aqui, ó, o CN junto, a gente chama isso de grupo ciano. Ciano é um grupinho legal aí da química inorgânica, onde o carbono está ligado ao nitrogênio. Então, como o nome desse grupo é ciano, eu vou chamar isso de ácido cianídrico, justamente para adequar a nomenclatura desse ácido, tá bom? Tiramos a vogal e colocamos o sufixo hídrico, justamente porque ele é um hidrácido. Beleza? Agora, galerinha, vamos fazer o processo invertido, né? Pavanelli te explicou a regrinha e como dar nome para uma fórmula de um ácido. Agora vamos fazer o contrário. Eu vou te dar o nome e você vai descobrir a fórmula. Vamos aqui, ó, para os exemplos. Ácido fluorídrico. Tá vendo que o nome dele está terminando em hídrico?
O fato do nome dele terminar em hídrico significa que ele é um hidrácido. Aqui, a palavrinha ácido faz referência a ele ter H+ na composição. Mas esse H+ vai estar ligado ao flúor e esse flúor não tem oxigênio porque a terminação do nome aqui é uma terminação hídrico. Agora, analisando o nome aqui, ó, ácido fluorídrico. Ácido representa que ele tem H+ na sua composição, esse H+ vai estar ligado ao flúor, então vai ser o hidrogênio ligado ao flúor, né? HF. Lembrando que não tem oxigênio pelo fato da terminação do nome aqui ser hídrico. Agora, um último detalhe, galera. Por que só tem um hidrogênio e só tem um flúor? Por que não é 2 hidrogênios com um flúor ou 2 flúores com um hidrogênio, né? Qual que seria a quantidade de cada um desses elementos aí na composição do ácido fluorídrico? Para a gente entender melhor, nós vamos ter que analisar os elementos na tabela periódica e o número de ligações que ele precisa fazer para se estabilizar. Beleza? O hidrogênio, galera, ele tem um único elétron na sua única camada que ele tem. E você já estudou lá na nossa playlist de ligações que para ele se estabilizar ele precisa de 2 elétrons, né? Ele precisa de mais um além do elétron que ele já tem. O flúor, ele pertence ao grupo 17, aquela famosa família 7A, ou também conhecida como halogênios. Esse flúor, na camada de valência dele, ele tem 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, para atingir estabilidade, ele precisa de uma ligação, assim como o hidrogênio. O fato do flúor ser monovalente e o hidrogênio também, significa que um hidrogênio e um flúor já é suficiente para o composto ficar estável. E por isso a fórmula do ácido fluorídrico é somente HF. Agora, ácido telurídrico. Tá vendo que o nome termina em hídrico? O fato do nome aqui começar com ácido significa que ele tem hidrogênio. E telurídrico significa que esse hidrogênio está ligado ao telúrio sem presença de oxigênio, né? Ele é um hidrácido. Agora, quantos hidrogênios e quantos telúrios são necessários para que o composto fique estável? Analisando o telúrio pertence à família 16, ou também conhecida como 6A, também conhecida como calcogênios, né? O telúrio, se você analisar aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua camada de valência. Para que esse telúrio atinja a estabilidade, ele precisa chegar no octeto. O hidrogênio com apenas um elétron vai compartilhar esse elétron com o telúrio e não vai ficar estável o telúrio ainda, né? O hidrogênio sim, o telúrio não. Então eu preciso de mais um hidrogênio que vai aqui fazer um compartilhamento de elétrons com o telúrio pela segunda vez e aí o telúrio fica estável. Ou seja, a fórmula do ácido telurídrico é H2TE. Se você analisar os ácidos de elementos da família 17 ou 7A, os chamados halogênios, eles são sempre monoácidos. Eu estou falando de hidrácido especificamente, certo? E agora, os hidrácidos de elementos da família 16 ou 6A, os calcogênios, eles vão ser sempre diácidos, porque vão precisar de 2 hidrogênios para estabilizar aquele elemento. Se você pega aqui, ó, ácido selenídrico, o selênio, ele é da família 16, calcogênios. Então já sei que precisa de 2 hidrogênios para ele se estabilizar. O bromídrico, o bromo, ele é da mesma família que o flúor. Ele precisa de apenas um hidrogênio para se estabilizar, né? Sendo assim, você tem um hidrogênio e um bromo. Lembre-se, os hidrácidos de elementos da família 17, eles são monoácidos. Os hidrácidos dos elementos da família 16, eles são diácidos. E tem alguns outros casos especiais que você vai ter que lembrar o grupo, né? O ácido cianídrico, você tem que lembrar que o grupo ciano, ele tem ali, ó, um carbono fazendo tripla ligação com o nitrogênio. Lembre-se que o carbono precisa de 4 ligações e o nitrogênio precisa de 3. Então esse nitrogênio já está estável. Quantos hidrogênios são necessários para estabilizar esse carbono? Apenas um. E por isso eu descubro que a fórmula do ácido cianídrico é apenas um hidrogênio ligado ao grupo ciano. Entenderam, galera? Então, para descobrir a quantidade de hidrogênios em um hidrácido,
você tem que analisar o número de ligações que aqueles elementos que formam esse hidrácido precisam para se estabilizar, fazendo ali ligações covalentes e formando um composto molecular que, em meio a aquoso, sofre ionização, liberando como único cátion e OH+. Fala galerinha, beleza? Olha só, pra gente encerrar essa aula, você conseguiu compreender tudo que a gente falou? Porque essa última falinha sua, isso aqui é o cátion OH+. Ficou muito estranho. Parecendo a Maria Gabriela falando. Bate-bola, jogo rápido. Beleza, uma então, cor. Vamos encerrar essa aula. Uma cor. Uma cor é verde. Um hobby. Um hobby de vestir. O quê? Hobby de vestir. Acabou essa aula.